Depois de muitos séculos de buscas em diferentes lugares, os cientistas finalmente encontraram evidências confirmando o local onde Jesus foi sepultado. Dentro da sepultura, eles descobriram informações valiosas que dão respostas para mistérios antigos que já intrigaram várias gerações. Onde estava localizada essa sepultura? E que segredos arrepiantes estavam escondidos em suas profundezas? Eles encontraram os restos mortais de Jesus? Fique ligado, porque vamos revelar o que estava dentro do túmulo de Jesus e como isso pode afetar as nossas crenças. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. A preciosa sepultura de Jesus. Recentemente, pesquisadores fizeram uma descoberta fascinante na Igreja do Santo Sepulcro, na região central de Jerusalém. Durante muitos anos, esta igreja tem sido um destino importante para cristãos de todos os cantos do mundo, atraídos em suas peregrinações para este local sagrado. De acordo com as histórias do Novo Testamento, Jesus foi crucificado no Gólgota, muitas vezes chamado de Monte da Caveira. Este local, que acredita-se ser uma antiga pedreira que ficava fora dos muros da cidade, tem um significado profundo na história cristã. Cerca de uma década após a morte de Jesus, um novo muro foi construído, cercando a área onde ele foi crucificado e sepultado dentro dos limites da cidade de Jerusalém. Isso explica por que a Igreja do Santo Sepulcro hoje fica dentro da região de Jerusalém conhecida como Cidade Velha. O imperador Constantino I, que abraçou o cristianismo, ordenou a demolição de um templo dedicado a Vênus em Jerusalém para dar lugar a uma igreja. Durante a demolição, os trabalhadores descobriram um túmulo que acredita-se ser o de Jesus. Os peregrinos que visitam a Igreja do Santo Sepulcro precisam primeiro subir uma escadaria da rua principal de Jerusalém, conhecida como o Cardo. Eles então passam por várias galerias, incluindo uma entrada, a basílica e um jardim sagrado, onde ficava a rocha do Gólgota, antes de chegar ao próprio Santo Sepulcro. Inicialmente, o túmulo escavado na rocha ficava exposto às intempéries do clima, mas posteriormente foi construído um pequeno edifício para protegê-lo. Todo o complexo foi ricamente adornado, conforme descrito por Eusébio de Cesareia, um biógrafo de Constantino, bem como retratado em obras de arte do início do século V em Roma e no mapa do mosaico de Madaba, do século VI. As escavações nos tempos modernos também ajudaram a compreender as ricas decorações. No ano 326, a mãe de Constantino, Santa Helena, embarcou em uma viagem para Jerusalém. Diz a lenda que durante sua peregrinação, ela encontrou o que acreditava ser a cruz na qual Jesus foi crucificado, muitas vezes chamada de Vera Cruz. No início do século V, a história da descoberta da Vera Cruz tornou-se amplamente conhecida, e no século XI, uma caverna sob as ruínas da Basílica ganhou fama como a Capela da Invenção da Cruz. Em 614, ocorreu uma tragédia quando um exército persa demoliu a igreja e levou a Vera Cruz. Porém, em 631, o imperador bizantino Heraclio conseguiu negociar a sua devolução. Após a conquista árabe em 638, a vida dos cristãos em Jerusalém inicialmente permaneceu relativamente pacífica, com a tolerância prevalecendo. No entanto, 3 séculos depois, ocorreram mudanças quando a entrada da basílica foi transformada em uma mesquita. Mais tarde, em 966, um incêndio devastador que foi aceso durante protestos anticristãos consumiu a cúpula da estrutura. Por fim, no ano de 1009, a destruição total da igreja foi finalmente ordenada pelo rigoroso califa Al-Hakim, do Califado Fatímida. No entanto, o imperador bizantino Constantino IX Monômaco financiou generosamente a sua reconstrução, com algumas alterações na planta, incluindo uma nova entrada no lado sul. Durante grande parte do fim do século XI, os governantes muçulmanos da cidade trataram os peregrinos com bondade e respeito. Foi somente depois que os turcos seljúcidas tomaram Jerusalém, em 1077, que começaram a se espalhar rumores sobre peregrinos cristãos enfrentando maus tratos e sendo impedidos de entrar na igreja. O desejo de recuperar locais sagrados, especialmente o Santo Sepulcro, teve um papel significativo na motivação da Primeira Cruzada,
que ocorreu entre 1096 e 1099. Após a conquista de Jerusalém pelos cruzados em 1099, relatos de testemunhas descrevem os cruzados sobreviventes da batalha rezando na igreja do Santo Sepulcro, o que era incomum, porque na época ela não tinha um teto. Nos 50 anos seguintes, a igreja de Constantino IX Monômaco passou por uma extensa reconstrução. Embora sua planta original tenha permanecido intacta, a igreja foi transformada em uma catedral inspirada nas igrejas ocidentais. O jardim que circunda a igreja se tornou a Basílica dos Cruzados, e uma capela separada foi dedicada à Rocha do Gólgota. A igreja do Santo Sepulcro foi rededicada em 15 de julho de 1149, exatamente 50 anos depois que a primeira cruzada conquistou Jerusalém. No entanto, os trabalhos da construção continuaram durante vários anos após este evento. Mesmo assim, a igreja original se assemelhava muito àquela que os visitantes podem ver hoje. Devido ao fluxo de peregrinos, foram tomadas medidas para controlar o acesso e a circulação dentro da igreja, algo evidente pelas duas entradas que permanecem até hoje. As molduras esculpidas em detalhes que decoravam as passagens pelas quais os peregrinos andavam foram transferidas para o Museu Rockefeller em Jerusalém, após um terremoto em 1927. Após a reconquista muçulmana da cidade em 1187, uma das entradas da igreja foi fechada. Apesar dos períodos de domínio muçulmano, os peregrinos ainda eram autorizados a visitar o local, e os líderes ocidentais procuravam negociar para garantir os direitos de acesso. Este local ficou protegido por muito tempo, até que arqueólogos o encontraram inesperadamente, revelando o local do sepultamento de Jesus. Dentro do túmulo, eles encontraram algo surpreendente: uma argamassa antiga que estava debaixo da pedra onde acredita-se que Jesus foi sepultado. Esta argamassa remonta à época em que o imperador Constantino governava o Império Romano. Desvendando o túmulo de Jesus. Esta descoberta fortalece as histórias transmitidas ao longo dos séculos sobre o local onde os cristãos acreditavam que Jesus foi enterrado. Voltando no tempo, encontramos Constantino, o primeiro imperador romano que abraçou o cristianismo. A história fala sobre ele, com a ajuda de sua mãe, Helena, descobrindo o que acredita-se ser o túmulo de pedra de Jesus, uma figura central do cristianismo. Diz a lenda que este evento significativo aconteceu por volta de 325 a 326 d.C. Constantino estava em uma missão inspirada por um chamado divino para encontrar o lugar sagrado onde Jesus foi sepultado. Eles procuraram incansavelmente até chegarem a Jerusalém, onde acreditavam que o túmulo poderia ser encontrado. A jornada os levou a um antigo templo romano, possivelmente dedicado a Vênus, a deusa do amor. Foi um momento crucial na sua busca, pois eles estavam diante deste local histórico, prontos para descobrir os segredos escondidos no seu interior. O antigo templo romano, uma estrutura atemporal com muitas ligações na história, se tornou o foco principal de sua exploração. Enquanto procuravam descobrir o túmulo sagrado escondido dentro das suas paredes, o templo passou por uma transformação dramática. Ele permaneceu durante séculos como um símbolo de tempos imemoriais, até que foi cuidadosamente desmontado para revelar os segredos escondidos sob as suas antigas pedras. À medida que eles retiravam aquelas camadas de história uma a uma, a escavação revelou uma sepultura esculpida suavemente nas bordas ásperas de uma caverna de calcário. O momento em que revelaram o interior do túmulo marcou um ponto significativo na história. A caverna natural, agora considerada um espaço sagrado, teve sua parte superior removida para expor o espaço interno. Esta descoberta monumental levou à criação da edícula, uma estrutura protetora em torno do espaço sagrado, construída para preservar a essência daquela revelação divina. A história da busca de Constantino e a revelação do túmulo sob o templo romano simboliza a complexa relação entre história, fé e a busca por relíquias sagradas. É uma história profundamente enraizada na memória cristã, combinando os aspectos temporais e espirituais numa narrativa profundamente significativa. Dentro das paredes sagradas do túmulo que acredita-se ter contido os restos mortais de Jesus Cristo, uma característica se destaca: uma longa superfície, muitas vezes chamada de leito funerário. Segundo a tradição, foi aqui que o corpo de Jesus foi colocado cuidadosamente após a crucificação, convidando os presentes à contemplação sobre as implicações profundas daquele momento tão significativo na teologia cristã. Explorando os detalhes complexos do túmulo, descobrimos algo fascinante:
uma semelhança com os túmulos dos judeus ricos que viveram em Jerusalém durante o século I. Essas sepulturas, esculpidas em cavernas de calcário, geralmente tinham leitos funerários e nichos em suas paredes. É como se partilhassem um entendimento comum sobre como honrar os que partiram, construindo estes espaços sagrados com um profundo senso de respeito. O leito funerário não é apenas uma estrutura física, ele carrega um simbolismo profundo juntamente com a história espiritual do cristianismo. Ele representa o local de descanso final, testemunhando silenciosamente acontecimentos de grande importância. Ao estudarmos os detalhes gravados no calcário, sentimos uma profunda ligação com a rica história das crenças cristãs. Uma camada de história se desenrola à medida que examinamos o mármore que cobre o leito funerário. Este mármore, que acredita-se ter sido cuidadosamente colocado naquele local por volta de 1555, é uma evidência da longa passagem do tempo. No entanto, pistas históricas sugerem que ele pode ter estado lá desde antes, datando possivelmente da metade da década de 1300. Ao longo da história, os relatos dos peregrinos ecoaram ao longo das eras, oferecendo-nos informações preciosas sobre as tantas camadas do tempo e enriquecendo a nossa compreensão da sacralidade que existe dentro de nós. Cada marca esculpida no mármore e cada curva do leito funerário carrega consigo as vozes dos séculos passados. Esses detalhes conectam os tempos antigos com os dias de hoje, através do respeito demonstrado pelos peregrinos e fiéis. O túmulo, com as suas particularidades, vai além do mero espaço físico e se torna um recipiente que transporta séculos de devoção e contemplação. Ele convida todos os que se aproximam a se conectarem com uma narrativa gravada para sempre naquelas pedras. Agora vamos dar uma olhada nas descobertas científicas a respeito da argamassa encontrada no túmulo de Jesus. Explorando os impressionantes segredos antigos. Liderada pela supervisora científica-chefe Antônia Moropoulou, uma equipe de cientistas datou amostras de argamassa retiradas de diferentes partes da edícula, a estrutura protetora ao redor da sepultura. O que eles descobriram chocou o mundo. A argamassa, uma relíquia que contém registros de toda a história da arquitetura, tornou-se o foco de sua investigação. Ao analisar amostras de vários pontos da edícula usando datação por radiocarbono, eles procuraram revelar os antigos segredos escondidos na argamassa. Os resultados dos testes recentes lançaram uma nova luz sobre a linha do tempo da construção da edícula. A descoberta de que a pedra inferior, uma parte crucial da estrutura sagrada, foi provavelmente cimentada na metade do século IV, acrescenta outra camada de significado histórico a este monumento sagrado. Associar esta obra ao reinado do imperador Constantino acrescenta um fator importante à história, ligando o início da edícula à influência de uma figura histórica-chave. A confirmação do envolvimento de Constantino na construção da edícula tem um significado profundo para estudiosos e historiadores focados em desvendar a misteriosa história deste lugar sagrado. O período da metade do século IV oferece um vislumbre do passado, ligando o desenvolvimento arquitetônico da edícula à história do Império Romano. À medida que os resultados vão surgindo, eles trazem uma agradável surpresa para quem estuda o monumento sagrado, com a datação da pedra inferior da edícula, se revelando uma prova da busca contínua por essa verdade histórica. Antes testemunhas silenciosas das antigas artes arquitetônicas, as amostras de argamassa revelam agora informações que ampliam a nossa compreensão da jornada do imperador Constantino e dos indivíduos que moldaram o santuário sagrado do túmulo de Jesus. Os cientistas usaram um método avançado, chamado luminescência opticamente estimulada, para datar as amostras de argamassa da edícula, permitindo-lhes determinar quando o sedimento de quartzo, crucial para a argamassa, foi exposto à luz pela última vez. Essa técnica é significativa porque revela com precisão os detalhes do tempo. As amostras de argamassa foram submetidas a exames minuciosos em 2 laboratórios separados, cada um contribuindo de forma independente para a busca por mais clareza sobre as datas que circundam a construção da sepultura. Usando a técnica de luminescência, os pesquisadores tiveram como objetivo descobrir a história que estava guardada naquele sedimento de quartzo. Ao estudar como esse sedimento foi exposto à luz ao longo do tempo, eles obtiveram informações sobre os períodos em que a argamassa sofreu alterações. Surgiram questões sobre a igreja reconstruída refletir ou não com precisão o solo sagrado identificado por uma delegação de Roma há 17 séculos atrás. Apesar destas incertezas,
a igreja continua a ser um símbolo do espírito duradouro de Jerusalém, nos convidando à reflexão e à investigação sobre as complexas narrativas de fé e precisão histórica. À medida que os pesquisadores examinavam amostras de argamassa retiradas dos restos da parede sul da caverna, eles começaram a montar uma linha do tempo histórica. A datação destas amostras nos anos 335 e 1570 permitiu estabelecer uma ligação entre obras de construção da época romana e um restauro documentado no século XVI. Estes dados obtidos na argamassa, preservados na estrutura da edícula, servem como prova da história duradoura incorporada neste espaço sagrado. A Muralha Sul, tendo testemunhado séculos de mudanças, revelou sinais de construção da época romana, reforçando a história da evolução da edícula. Por meio de análises científicas orientadas por métodos precisos de datação, os investigadores conseguiram decodificar as marcas cronológicas deixadas por diferentes construtores e restauradores. Uma descoberta significativa ocorreu quando examinaram a argamassa da entrada do túmulo, que trazia a assinatura do século XI. Isto está alinhado com um período crucial na história da edícula, a reconstrução cuidadosa após a sua destruição em 1009. As descobertas destacam a resiliência daqueles que trabalharam incansavelmente para preservar este espaço sagrado, mostrando a sua dedicação através de cuidadosos esforços de reconstrução durante o século XI. O exame minucioso destes fragmentos não só ajudou a determinar a sua idade, mas também prestou uma homenagem à habilidade e dedicação daqueles que, ao longo dos séculos, contribuíram para a contínua restauração da edícula, desvendando o mistério de Jesus. Hoje, o túmulo recebe visitas diárias de milhões de peregrinos e é cuidado por sacerdotes de diversas denominações cristãs que seguem regulamentos rígidos estabelecidos ainda na era otomana. Além da Igreja do Santo Sepulcro, existem outros 6 locais em Jerusalém que as pessoas acreditam que poderiam ser o local onde Jesus foi originalmente enterrado. Mas qual é o verdadeiro local? Um desses lugares é a tumba da família Talpiot, localizada a cerca de 5 quilômetros ao sul da cidade velha de Jerusalém. Descoberta em 1980, ela ganhou grande atenção após o documentário do Discovery Channel de 2007, O Sepulcro Esquecido de Jesus, produzido por James Cameron e dirigido por Simcha Jacobovici. Dentro da tumba de Talpiot, os arqueólogos encontraram 10 ossários, ou caixas de ossos, com nomes como Jesus, Maria e José. De particular interesse foi um ossário com a inscrição Maria Mene, que acredita-se ter pertencido a Maria Madalena, sugerindo uma possível ligação conjugal dela com Jesus. 2 outros ossários continham nomes que sugerem laços familiares com Jesus: Judas, filho de Jesus, e Jesus, filho de José, levando à especulação de que Jesus e Maria Madalena poderiam ter tido um filho chamado Judas. No entanto, os estudiosos argumentam que nomes como Jesus, José e Maria eram comuns na Judéia do século I d.C. Portanto, sua presença não prova necessariamente uma conexão com as figuras bíblicas. É possível que os cineastas Cameron e Jacobovici tenham se empolgado na interpretação dos nomes, pois eram nomes populares da época, e podem não indicar qualquer ligação direta com Jesus e sua família. Os defensores da autenticidade da tumba de Talpiot argumentam que os testes de DNA não mostraram qualquer ligação materna entre Jesus e Maria Mene, uma afirmação que o documentário do Discovery Channel sugere apoiar a teoria de um casamento entre os dois. Porém, os críticos apontam a possibilidade de uma relação paterna, como pai-filha ou avô-neta. O estudioso James Tabor sugere que o famoso Tiago, conhecido como irmão de Jesus, pode ter sido enterrado na tumba de Talpiot, indicando-a como o cemitério da família de Jesus de Nazaré. Testes químicos, financiados pelo cineasta Simcha Jacobovici, sugerem uma ligação entre o ossário de Tiago e a tumba de Talpiot, com base em micronutrientes encontrados no solo de Jerusalém Oriental. Apesar dessa história convincente, alguns questionam a confiabilidade dos resultados devido ao pequeno tamanho da amostra utilizada nos testes. Além disso, há incerteza sobre a origem do ossário de Tiago, já que sua aparência não corresponde aos outros ossários encontrados na tumba de Talpiot. É importante notar que os acadêmicos entrevistados para o documentário, com exceção de James Tabor, vieram a público para questionar a forma como suas declarações foram retratadas e deturpadas. Essa diferença torna importante questionar as conclusões dos cineastas. Em termos simples, aqueles que apoiam a ideia da tumba da família Talpiot
não explicaram de forma convincente um grande problema. Se a família de Jesus veio da Galileia, por que teria um túmulo familiar em Jerusalém? A arqueóloga Jody Magnus deixa claro que, na época de Jesus, apenas as famílias ricas usavam sepulturas escavadas na rocha e seguiam a tradição de posteriormente transferir os ossos para ossários. Se a família de Jesus fosse mais modesta na Galileia, provavelmente escolheriam uma sepultura comum. Magnus também observa que os nomes nos ossários da tumba de Talpiot sugerem que eles eram da Judéia, onde as pessoas eram conhecidas pelo primeiro nome e pelo nome do pai, e não como na Galileia, onde eram identificadas pelo primeiro nome e pela cidade natal. É como resolver um quebra-cabeça simples. As peças não se encaixam com a imagem da Galileia. Outro possível local de sepultamento de Jesus é a Tumba do Jardim, que ganhou popularidade em 1883 graças a Charles Gordon, ganhando o apelido de Tumba de Gordon. O seu apelo reside no tranquilo jardim, que atrai muitos turistas, especialmente cristãos evangélicos que desejam visitar o local onde se pensa que Jesus está sepultado. A história da Tumba do Jardim está repleta de métodos de identificação questionáveis, incluindo a crença de Gordon de que Jerusalém parecia um esqueleto, com o Monte da Caveira sendo a cabeça. Há ainda um caso de desonestidade, com Ron Wyatt alegando falsamente ter encontrado a Arca da Aliança nas proximidades. E para aumentar a dúvida, nenhum túmulo do período do Segundo Templo foi encontrado nas proximidades. O arqueólogo Gabriel Barkay estudou o complexo funerário que abriga a Tumba do Jardim e concluiu que ele remonta à Idade do Ferro, por volta do século 7 ou 8 a.C. Seu estilo arquitetônico lembra mais os túmulos do período do Primeiro Templo, especialmente aqueles próximos à Basílica de Santo Estevão. Isso significa que, ao contrário do que diz João 19, versículo 41, no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto, esta tumba já tinha mais de 600 anos na época de Jesus. Infelizmente para os pesquisadores que procuram o local do sepultamento de Jesus, esta sepultura foi descartada como uma das possibilidades. Outro local sugerido é o túmulo do Sudário, localizado no Vale do Cédron. Sua autenticidade histórica é debatida, mas ele chamou atenção por estar próximo ao Jardim do Getsêmani e estar ligado a uma tradição sobre José de Arimateia. A sepultura é esculpida em rocha, um estilo comum para sepulturas na antiga Judéia. Isso é considerado significativo, porque pode estar relacionado aos eventos que cercaram a crucificação e o sepultamento de Jesus. A tradição diz que ela é chamada de Tumba do Sudário, porque uma antiga mortalha ou pano foi encontrado lá. Embora algumas tradições acreditem que o túmulo do Sudário esteja de fato ligado a José de Arimateia, que, de acordo com o Novo Testamento, deu a Jesus um túmulo após sua crucificação, outros questionam essa afirmação. Há poucas evidências arqueológicas que apoiam a ideia de que o túmulo do Sudário é onde Jesus foi enterrado, e os especialistas têm opiniões diferentes sobre a exatidão histórica desta teoria. Apesar das incertezas, as pessoas são atraídas para este local devido ao seu significado religioso e aos mistérios que cercam a sua ligação com o sepultamento de Jesus. Mesmo assim, ele ainda é considerado uma parte importante da rica diversidade de tradições e crenças sobre o local onde Jesus foi sepultado. A Capela de Dominus Flevit é outro local que algumas tradições ligam ao sepultamento de Jesus, embora não se acredite que seja o túmulo real. Localizada no Monte das Oliveiras em Jerusalém, ela oferece uma vista deslumbrante da Cidade Velha. Seu nome significa "O Senhor chorou", em latim, relembrando a tradição de que Jesus chorou por Jerusalém neste local. Projetada pelo arquiteto italiano Antonio Barluzzi, a igreja tem o formato de uma lágrima para simbolizar as lágrimas de Jesus. Sua arquitetura única e vista panorâmica fazem dela uma parada fascinante para os visitantes que exploram os lugares sagrados de Jerusalém. Ao lado da igreja Dominus Flevit, encontra-se um túmulo esculpido na rocha que tem algumas tradições associadas a José de Arimateia, o homem que, segundo a tradição, forneceu uma sepultura a Jesus após a sua crucificação. Embora a igreja Dominus Flevit não seja tão famosa quanto a igreja do Santo Sepulcro, ela ainda mantém importância espiritual no Monte das Oliveiras, um local ligado a muitos acontecimentos da Bíblia. Embora não seja amplamente aceita como o verdadeiro local do sepultamento de Jesus, a igreja continua sendo um local significativo, repleto de história, uma bela arquitetura e ligações religiosas com a época de Jesus. A sepultura da Virgem Maria e a sepultura de José de Arimateia
também são consideradas por alguns como potenciais locais de sepultamento de Jesus. O túmulo da Virgem Maria. O túmulo da Virgem Maria, localizado no Vale do Cédron, é tradicionalmente associado ao sepultamento da Mãe de Jesus. Peregrinos e visitantes são atraídos para este local, acreditando que ele tem um significado na história cristã, embora sejam poucas as evidências históricas que apoiam a sua ligação com Maria. As pessoas vêm para este túmulo por causa de seu respeito por Maria e pelas histórias transmitidas na tradição cristã. José de Arimateia, mencionado no Novo Testamento, é conhecido por oferecer um local para o sepultamento de Jesus. A localização exata da sua sepultura varia entre as diferentes crenças. Alguns dizem que está no Vale do Cédron, enquanto outros apontam para outros locais. Estas afirmações divergentes aumentam o mistério que rodeia a busca pelo local onde José de Arimateia foi sepultado, após o seu papel significativo no sepultamento de Jesus. Ambas as sepulturas estão rodeadas de devoção religiosa e história, oferecendo aos fiéis a oportunidade de se conectarem espiritualmente enquanto as conhecem. As histórias ligadas a estes locais estão integradas no contexto mais amplo da fé cristã, convidando tanto os peregrinos como os historiadores a mergulhar nos saberes transmitidos ao longo das gerações. A busca pelo local exato onde Jesus foi sepultado continua intrigando os interessados nos aspectos históricos e espirituais de seu sepultamento. Em 2017, uma equipe de especialistas embarcou num ambicioso projeto para restaurar a Igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém. Este local é reverenciado pelos cristãos como o lugar onde Jesus foi crucificado, sepultado e ressuscitou. A igreja tem uma história complexa, tendo sofrido múltiplas reformas e alterações ao longo dos séculos, o que a torna objeto de fascínio para historiadores, arqueólogos e fiéis. O principal objetivo do projeto de restauração foi fortalecer a edícula, um pequeno santuário dentro da igreja que abriga o túmulo de Jesus. A própria edícula foi reparada e renovada inúmeras vezes desde a sua construção no início do século XIX. Com o tempo, a estrutura começou a apresentar sinais de degradação, incluindo rachaduras nas paredes de mármore e instabilidade na fundação. Para garantir a preservação deste local sagrado, especialistas planejaram e executaram cuidadosamente uma restauração. Enquanto trabalhava no reforço da edícula, a equipe de especialistas fez uma descoberta inesperada e notável. Ao removerem delicadamente a cobertura de mármore da câmara interna, eles encontraram uma outra câmara previamente selada dentro da própria sepultura. Esta câmara escondida permaneceu intocada durante séculos, completamente esquecida até agora. A revelação surpreendeu a comunidade arqueológica e acrescentou uma nova camada de mistério à história da Igreja do Santo Sepulcro. Parecia que a câmara selada havia sido fechada durante uma reforma da edícula em 1555, um fato que se perdeu com o tempo. Embora a câmara recém-descoberta não contivesse quaisquer restos humanos ou artefatos significativos, a sua presença destacou a natureza em constante mudança da igreja e as camadas de história escondidas sob as suas paredes sagradas. Arqueólogos e historiadores rapidamente perceberam o significado desta descoberta. Ela destacou o esforço contínuo para desvendar os mistérios que cercam a Igreja do Santo Sepulcro, um lugar impregnado de séculos de devoção religiosa e mudanças históricas. O propósito e a importância da Câmara Selada continuam a ser temas de discussão acadêmica, abrindo novos caminhos para a investigação e exploração deste local sagrado. A descoberta da Câmara Escondida foi um acontecimento verdadeiramente notável ligado à história da Igreja do Santo Sepulcro. Ela serviu como um lembrete de que, mesmo num dos locais mais venerados e estudados do mundo, ainda existem segredos à espera de serem revelados. Esta descoberta inesperada despertou um interesse renovado no passado da Igreja e na busca contínua para compreender a sua complexa história. Além das descobertas fascinantes na Igreja do Santo Sepulcro, a busca pelo local do sepultamento de Jesus se expandiu para além de Jerusalém. Na cidade de Talpiote, ao sul de Jerusalém, fica a tumba de Talpiote, que tem atraído considerável atenção nos últimos anos. Descoberto em 1980, este complexo funerário continha 10 ossários, 2 dos quais geraram debate e controvérsia significativos. Um ossário tem a inscrição Yeshua Bar Yehosef, que significa Jesus, filho de José, enquanto o outro apresenta Mariamene e Mara, que significa Maria, conhecida como a Mestra.
Alguns sugerem que este túmulo poderia ser o local onde Jesus, Maria e potencialmente outros membros da família foram sepultados. No entanto, os estudiosos discutem vigorosamente sobre a autenticidade e o significado dessas inscrições. Os mais céticos apontam que nomes como Yeshua, ou Jesus, e Mariamene, ou Maria, eram comuns naquela época, tornando tais combinações estatisticamente prováveis. A tradução de Mariamene e Mara como Maria, conhecida como a Mestra, também está aberta a diversas interpretações. Apesar da polêmica, a tumba de Talpiote continua sendo um tema de investigação na arqueologia bíblica. Embora não tenha sido definitivamente ligada ao sepultamento de Jesus, ela contribui para a exploração contínua dos aspectos históricos e arqueológicos da vida e morte de Jesus. A busca por descobrir os segredos do local de descanso final de Jesus continua, cativando tanto os estudiosos como os fiéis. O que você acha da descoberta do túmulo de Jesus? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Até a próxima!